Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. E hoje nós vamos terminar a nossa sériezinha sobre as mesas girantes, né? 3 vídeos, esse é o terceiro vídeo, terceiro e último vídeo, né? Já gravamos 2 outros vídeos anteriores. Um vídeo que de certa forma foi uma introdução a esse ambiente, quando falei sobre as irmãs Fox. Se você não viu esse vídeo, recomendo que você assista esse vídeo, é muito importante para que você compreenda o todo da sequência, né? Falamos sobre as irmãs Fox, e aí após isso eu fiz um primeiro vídeo sobre as mesas girantes e trouxe o panorama, o que ocorreu, né? Como se deu ali o início desse fenômeno, né? Como foi os primórdios, e trouxe todos os pontos positivos e os pontos negativos e as críticas. No vídeo anterior eu trouxe a dinâmica, né, do fenômeno, como que foi desenvolvido, como houve o progresso da dinâmica ali, né, para conseguir através daquele fenômeno ali uma comunicação com os espíritos, e como codificar isso aí, né, a partir de sim ou não, e depois até mesmo através das batidas, para ter uma conexão direta, para identificar as letras do alfabeto, formando palavras e frases e assim chegando às respostas, né, as perguntas que eram feitas, e não somente como muitos acusavam ou diziam, entretenimento, mas uma comunicação com os espíritos. Hoje vamos começar o vídeo e vamos falar agora, vamos introduzir o personagem Allan Kardec, né? A temática e a sua relação com as mesas girantes, né? Como ele foi levado até as mesas girantes e assim sucessivamente, como se deu toda a sua experiência e a sua contribuição nos primórdios para o desenvolvimento do espiritismo kardecista, nesse caso aqui com esse fenômeno. Então, se você não viu, tem 2 vídeos no canal sobre o personagem, vídeos específicos de quem foi Allan Kardec. Eu falei no primeiro vídeo sobre a origem dele, e no segundo vídeo eu falei sobre as suas primeiras noções, né, com relação ao mundo dos espíritos, ao mundo espiritual, esse contato com os espíritos. Então, se você quer ter mais essa consciência, aprofundar mais o seu conhecimento sobre quem foi esse personagem, você vai e assiste esses 2 vídeos. Mas aqui para o nosso vídeo, né, dá para trazer somente uma abordagem sintética, né? Quem foi Allan Kardec, né? Allan Kardec, no caso, o nome é um pseudônimo, né? Na verdade, o nome dele era Hippolyte Léon Denisard de Rivail, né? Ou como ficou conhecido, Allan Kardec. Ele era um pedagogo, né, como também ali ele era um educador, um filósofo, né, francês renomado, conhecido, né, inclusive tem obras escritas voltado para a academia, né, para a sua profissão. E ele é considerado o codificador, né, e podemos dizer até assim, né, o fundador do espiritismo, esse espiritismo moderno, e que muitos até o denominam, né, como espiritismo kardecista, fazendo referência ao seu codificador, que foi Allan Kardec. Allan Kardec, ele foi de primordial importância, né, para o desenvolvimento da doutrina espírita, né, contribuindo, a sua maior contribuição, poderíamos dizer, foi a sua interpretação ali das mesas girantes, desse fenômeno, do fenômeno espírita, né, que estava ali se desenvolvendo, se apresentando ali, e precisava de alguém que foi escolhido a dedo, que no caso ele, para fazer essa codificação. Então Allan Kardec, ele codificou, né, a doutrina espírita. Quando nós fazemos essa conexão com as mesas girantes, já que é o tema do nosso vídeo, nosso último vídeo, né, nós vamos conduzir Allan Kardec até esse contato. Lembrando que Allan Kardec era alguém assim extremamente acadêmico, alguém bastante racional, assim,
tanto com relação à sua profissão, né, pedagogo, como também no seu dia a dia. Então era alguém extremamente racional e conceituado. Então ele teve relutância em ir até ali as mesas girantes, né? Porque, como você vai observar aí nas críticas, nos vídeos, no vídeo anterior e nos dois primeiros vídeos, você vai observar que havia críticas, né, de charlatanismo com relação a essas mesas, manipulação e assim sucessivamente. Não era assim também, não era diferente com o professor Rivail, né? Mas ele em 1854, ele vai ser apresentado às mesas girantes, né, durante uma sessão espírita ali em Paris, e ele teve ali uma reação ante aquele fenômeno, né? Ele vai ficar, depois da sua relutância, e quando ele presenciou ali, ele vai ficar fascinado. E por que ele fica fascinado? Como que uma mesa ela pode pular, ela pode saltar, ela pode flutuar, ela pode interagir trazendo respostas? Como que isso é possível? Não é possível se não tiver uma explicação, né? E a explicação era que eram os espíritos ali se comunicando, né? E aí, depois dele ficar fascinado com tudo aquilo e não encontrar uma explicação racional para justificar aquilo ali, que ele entendeu que não havia uma manipulação ali naquele ambiente, né, diante daquele fenômeno. Então ele decide estudar aquele fenômeno de uma forma mais profunda, né, com profundidade, que é onde vai começar o desenvolvimento da doutrina espírita, né, onde Allan Kardec, ele, depois ali de estudar, de se aprofundar ali no que estava acontecendo, ele trouxe a explicação, né, que ali nada mais era do que a comunicação, né, estava havendo uma comunicação com os espíritos, né, e o argumento dele era que os espíritos estavam ali se comunicando com os vivos, estavam trazendo mensagens ali, né, e o meio que os espíritos haviam escolhido para fazer isso era através daquelas mesas girantes, né? E aí, diante dessa profundidade, de se aprofundar no tema, né, ele buscava ali respostas, não para qualquer coisa, não para mais respostas que fossem satisfatórias para entender o surgimento dessa nova doutrina, né, ou dessa nova concepção de espiritualidade. Com isso, Allan Kardec, sucessivamente estudando e aprofundando, né, como pedagogo, através da sua metodologia de perguntas e respostas, né, dentro ali desse ambiente mediúnico, ele vai desenvolver posteriormente uma obra. Mais precisamente, você vê que ele começa ali, tem o seu contato com as mesas girantes em 1854, e quando chega em 1857, ele vai desenvolver uma obra, né, que é uma obra que você deve ter acesso a ela, você deve adquirir essa obra, ou em e-book ou em PDF, mas você deve adquirir essa obra, e para que você possa se aprofundar na doutrina espírita, para que você possa se aprofundar no conhecimento do espiritismo, né? Não pelo que os outros dizem, mas pelo que o próprio espiritismo diz sobre si mesmo. Então, em 1857, Allan Kardec ele vai publicar o Livro dos Espíritos, né, que eu tenho aqui. Essa obra é de primordial importância para aqueles que querem um aprofundamento, né, querem conhecer realmente o espiritismo. Também tem outra obra, inclusive tem um review aí no canal, que é o que é o espiritismo. Se você não viu esses vídeos, tem os vídeos sobre cada uma das obras do Pentateuco Espírito, os 5 livros, e 2 obras póstulas e o que é o espiritismo também. São 2 obras que eu tenho. Então eu coloquei aí no canal o review dessas obras. Se você não viu, dá uma olhada e você vai ver sobre o que fala. Então, com relação aqui ao Livro dos Espíritos, né, que foi publicado em 1857, né, essa obra, para você ter ideia, ela é considerado o texto fundamental da doutrina espírita. É a base para quem deseja
se aprofundar e conhecer, né, mais a doutrina espírita. E nessa obra você vai ver ali uma visão geral, né, da doutrina espírita, e isso inclui, dentro da metodologia, né, perguntas e respostas sobre, por exemplo, a natureza dos espíritos, né? E uma das perguntas, então, os questionamentos que são feitos, como que acontece, então, essa comunicação com os espíritos também. Com os espíritos você também vai encontrar. E uma das perguntas que, inclusive, também você vai encontrar nessa obra, uma das perguntas muito pertinente que é feito não somente na compreensão da doutrina espírita, mas também de todas as outras religiões, que é responder o que acontece após a morte, né? Ou a vida após a morte. Existe vida após a morte? Nessa obra você vai encontrar respostas para essa pergunta de acordo com a doutrina e a compreensão como o Espiritismo assim o entende, né? Ainda dois tópicos aqui que eu coloquei, só dois pontos para a gente abordar ainda, para que o vídeo não fique muito longo. Kardec, ele teve ali a sua influência, né, nesse movimento, nesse fenômeno das mesas girantes, né, ajudando inclusive a desenvolver aquele fenômeno que ali estava acontecendo, como também popularizar, né, e principalmente trazer uma metodologia para que aquele fenômeno ali não fosse compreendido ali somente como algo abstrato, algo insignificante, mas como algo profundo, como foi, né, que era a compreensão de que os espíritos eles estavam ali buscando uma comunicação, né, com os vivos, né, com aqueles que estão encarnados. Então Kardec, ele teve essa importância e influência naquele movimento. E Kardec também, para a gente finalizar, vamos finalizar o vídeo com o seu legado, né? Se nós formos olhar, separei 2 pontos aqui com referência ao legado de Allan Kardec, né? O primeiro dele é que ele é considerado o fundador do Espiritismo, ou o codificador do Espiritismo, né? Ou o referencial da doutrina espírita, né? Através das suas obras, que é o Pentateuco Espírita. Inclusive, essas obras, elas continuam, né, até hoje a influenciar o movimento espírita, né, nos lugares que o espiritismo kardecista se encontra, né, principalmente aqui no Brasil, um dos países mais espíritas do mundo, né. Então, assim, as obras influenciam e têm influenciado, né, as pessoas, e Allan Kardec, como codificador, esse é um dos seus legados, né? Alguém que teve ali naquela época uma sensibilidade diante de algo que estava acontecendo, aquelas mesas ali que traziam respostas, saltavam, flutuavam, davam porrada e até mesmo chegavam a flutuar e se jogar lá de cima e quebrar, né? Tudo dando início com as irmãs Fox, né? Quando houve ali pancadas e dá início à primeira sessão espírita e assim sucessivamente. Então, nós estamos diante de uma situação da qual houve ali, nós poderíamos dizer assim, né, uma manifestação sobrenatural através dos espíritos, para que houvesse ali poderíamos dizer, um avivamento, uma manifestação dos espíritos ali, e uma nova doutrina, né, ou uma antiga doutrina que foi somente reformulada e trouxe ali os caminhos para que para que fosse explicado todas as compreensões e entendimento, as perguntas, né, existenciais da humanidade, né, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e o que acontece depois que partimos. Então, o Espiritismo traz essas respostas, o Espiritismo busca responder, né, às pessoas que querem uma compreensão, né, a partir de uma religião, nesse caso aqui, através do Espiritismo, porque toda religião busca trazer essa resposta, né, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, qual seria então o sentido de existir, e quando partimos, o que acontece na vida após a morte. Então, com esse vídeo nós encerramos, né, a
as mesas girantes. Foram 3 vídeos, um vídeo introdutório com as irmãs Fox e mais 3 vídeos sobre as mesas girantes. No próximo vídeo, né, a gente vai abordar por que lembranças de vidas passadas dentro do espiritismo. O que isso quer dizer? Por que as pessoas não se lembram na encarnação atual das encarnações anteriores, né? E nós vamos fazer essa abordagem. Porque então, por exemplo, alguém que era médico numa vida anterior, ele não lembra de tudo que ele vivenciou, de toda a sua experiência, de toda a sua qualificação profissional numa nova encarnação, e é médico novamente, né? Porque cada uma encarnação é uma encarnação única, né? E aí, essas lembranças passadas, há uma conexão. Você pode lembrar dentro do espiritismo, quando você encarna, de algo que aconteceu numa vida anterior. E também tem outros vídeos bem interessantes que eu vou produzir aqui no canal, que são, por exemplo, quantas encarnações são necessárias até que você chegue a expiar a sua existência, ou a chegar a um grau de espírito, né, perfeito, ou sem que haja necessidade de voltar a reencarnar. Existe essa possibilidade também de você não reencarnar mais. Tudo isso a gente vai tratar aqui no canal, né? Já temos, lembrando que se você tem interesse, dentro da playlist Espiritismo já existe 29 vídeos, com esse aqui 30 vídeos só sobre o Espiritismo. Então recomendo que você assista todos os vídeos para que você possa se aprofundar na cultura religiosa. Nesse caso aqui estamos falando de Espiritismo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa aí o teu like, é de extrema importância para que o canal se torne relevante e o YouTube indique esse vídeo para mais pessoas. Também deixa o seu comentário, né? Aciona o sininho para que cada vídeo que seja postado no canal você tenha acesso, né? Você seja notificado que foi postado mais um vídeo no canal. E é isso, espero que vocês estejam gostando, né, do canal, estejam gostando dos vídeos que têm sido publicados aqui. Aqui nada mais é do que um canal voltado ao mundo religioso. Até o próximo vídeo.